Muito bem, né? Cumprimentando a todos e a partir desse momento também nos colocando à disposição pelo engrandecimento do nosso yoga, né? E a partir desse instante, então, dando a oportunidade de nós estarmos avançando frente aos Yoga Sutras, é um motivo de muita satisfação de termos esta oportunidade de consolidarmos, né, uma jornada, de culminarmos mais uma etapa e de hoje estarmos aqui nossa oportunidade para destacar que nós estamos hoje, né, chegando e vamos hoje já estarmos concluindo a 50ª, né, Sutram, a 50º Sutram, o 50º encontro dentro da terceira sessão, tá? Então, a partir desse momento, nós estamos já destacando que nós estamos muito próximos, né? Nós estamos aí a cerca de, contando com o de hoje, dão 8, né? Finalizando de hoje, faltarão ainda mais 7 encontros para que nós consigamos concluir a jornada dos nossos Yoga Sutras e fechar, né, de vez a página da terceira sessão e aí sim, né, darmos abertura à 4ª sessão. E, claro, né, cada vez mais próximo do fechamento da conclusão dessa nossa obra, dessa nossa playlist, nossos encontros voltados aos Yoga Sutras, tá? Então é um passo muito importante, eu quero agradecer indefinidamente, não há uma definição para mostrar quanto a gente tem que ser gratos a todos os mestres, nós temos que ser gratos aos inspiradores, temos que ser gratos a todos aqueles que estão no plano de fundo. Temos que ser gratos a todas as mãos. Temos de ser gratos a todo e qualquer irmão em todos os seus planos e desdobramentos que de uma forma ou de outra contribuem para este momento. E a todos que têm as suas mãos neste momento, né? Desde aquele ou aqueles ou aquelas mãos que confeccionaram a nossa câmera que estamos usando para filmar, que nos editaram todas essas obras, esses materiais, os editores, os trabalhadores gráficos, né? Aqueles que teceram e todas aonde, né, venha esse nosso aparelho, tudo que você possa desdobrar aqui de exemplificação. E mais as cadeias profundas, é uma coleção de mãos de muitas gentes, muitas pessoas. Tem vida em tudo o que nós estamos fazendo. Tudo é pulsar da vida, né? Da eterna vida, tá? E chegar a esse ponto é um momento de muita satisfação, é um momento de muito importante para o significado do nosso yoga. E a gente faz isso com muito carinho, com muita entrega, né? E a gente faz isso com muito apreço para poder fazer a entrega desses materiais. Estar assistido pelos mestres, estar conferindo tudo isso não tem preço. Não tem preço. É uma oportunidade muito grande do crescimento, é uma oportunidade muito grande. São valores que terei a oportunidade de carregar para todo o sempre, internalizado na mônada, internalizado no verdadeiro eu. Então, terei ainda a oportunidade de, a partir desses conhecimentos intrínsecos no meu verdadeiro eu, posteriormente usá-los em qualquer oportunidade em que for me permitido, né? Então, cada um de nós é o que mais ganha com tudo isso.
e isso não tem preço. Agradecimento aos mestres, agradecimento a esta etapa, agradecimento sincero a Ishvara, agradecimento, amplo, digno e completo. Muito bem. O texto de hoje, então, vai nos mostrar, nós estamos vendo no texto anterior, o Sutra de número 49, nós falamos sobre cognição instantânea. A cognição instantânea daria para nós mais ou menos tecer o raciocínio, ampliando um pouco mais, descortinando um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala sobre cognição direta, estamos praticamente falando de onisciência. Uma consciência que está abarcando tudo, praticamente, Ainda há um véu. Mas quando este pequeno e circundo véu for rompido, nós começamos a ter de falar em onisciência. A ciência, a consciência que tudo permeia e a consciência que tudo abarca. É entendível de se falar, a gente consegue ter um entendimento no mencionar e nós conseguimos ter uma profundidade mediante o que nós possamos analisar, intrínseco em cada um de nós como espíritos, ou como seres, em um eu superior dentro de um corpo, permeado ou circundado pelo nosso karma, mas cada um consegue definir mediante o grau de evolução que se encontra. Entender isso, Onisciência, tá bom? Mas de verdade, perceber o que é, não caberá a nós. Nós não vamos conseguir com todas as limitações que nós temos. Por mais que a gente aprofunde dialética, por mais que nós aprofundamos raciocínio, por mais que nós aprofundamos pensamentos abstratos, por mais que a gente tenha abstralidade para falar, domínio, filosofia, técnica, manejo, maneiras, nós vamos apenas arranhar isso tudo. Mas vamos trazer um conteúdo muito amplo, muito apalpável, muito aprofundado, academicamente. Mas entender tudo isso é muito complicado. Nós temos que também destacar que a onisciência ela está junto com diversas outras potencialidades. Mas que em uma palavra nós podemos destacar onipotência. Olha só que interessante isso, Onipotência. Nós estávamos arranhando no Sutra de número 49 e ficou muitas vezes exposto e colocado, Nós estamos aqui falando, imaginamos você senhor impactre. Quando você se torna senhor, num grosso modo do entendimento, você passa a ser mandatário. Mando por ser o senhor e os assenhorados obedecem. Ou assenhorados seguem a ordem. Claro que é só para nós entendermos o significado. Não é nesse contexto que será feita a atuação, mas é para entender o significado. Para que haja percepção do que isso realmente significa. Interessante, Acho que é interessante muito de refletir sobre isso. Mas quando a gente consegue romper o véu do Sutra de número 49, o que resulta além disso? Além dessas faixas? O que se resulta? Resulta a onipotência e a onisciência. Aqui o Taimini vai nos conduzir uma reflexão, é muito interessante, que ele fala que os Yoga Sutras, os mestres, os expositores, eles gostam de apoiar-se muito no aspecto cognitivo e falando sobre a onisciência. Mas que
muito pouco é mencionado sobre a onipotência, né? Ele vai nos explicar esse outro ponto. Nessa leitura e nessa exposição de Taimni, também ele fará diversas conexões com sutras aqui já estudados. Nós vamos estar fazendo algumas citações sobre eles, e toda e qualquer citação que nós fazemos sobre eles, se você tiver um desejo de se aprofundar, ou de rememorar, ou de mergulhar, então a gente faz o convite que vocês na playlist procurem a playlist dos estudos de Yoga Sutras, anote eles, né? E depois você vai fazendo os devidos desdobramentos. Eu vou lá fazer desdobramento naquele vídeo, vou assistir de novo, vou me reatualizar sobre esses dados. Então a gente vai deixar isso bem colocado, tá? Tentamos refletir um pouco sobre a palavra onipotência. Vamos tentar tecer e claro, evidentemente onisciência, mas vamos tentar tecer alguns raciocínios que serão interessantes para que nós ficamos cientes de tudo isso. E também vamos parar para tentar mergulhar e analisar o que isso pode representar. Tá? Essa palavra onipotência significa poder absoluto, né? Onipotência. A potência em tudo. Tá bom? Esse atributo de onisciência e onipotência é muito atribuído a Deus, né? Em seu absolutismo, eles atribuem isso a Deus, né? Deus, o onipotente, o onisciente, está em todos os lugares, tudo vê, está em seu poder e sua mão toca todos os espaços, toca tudo, e tudo abarca, e tudo está nele, tudo ele domina e tudo está contido nele, né? Mais ou menos esse é o enredo destas observações. Mas a onipotência dá ao seu possuidor, e olha que nós vamos só arranhar aqui, né? Mas é algumas pontualizações para mexer e fazer o arranhar o nosso consciente, para depois nós mergulhar no texto, né? Pare para nós tentar criar aqui, ó. É a potência de tudo. É uma potência geral de tudo e que dá ao seu conferidor, a quem é o seu possuidor, vamos usar essa palavra, e dá ao seu possuidor, né? Confere a ele, dá a ele, ele passa a ser, né? Ele passa a ter, a obter e estar ligado ao poder sobre todas as coisas. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a ligação do que eu estou fazendo. A ligação do que eu estou fazendo, né? Porque ainda se vocês forem analisar, mesmo sendo onipotente, eu ainda estou ligado à onipotência, né? Vocês parem para analisar isso. Isso é fundamental de ficar entendido, tá? Vocês tentem entender o que mais ou menos, né, ter uma conceitualização, internalização do que é a onipotência. É o macro e marra sid. E onisciência acompanha junto. São duas coisas distintas, mas fundidas, né? Está ali junto. Mas mesmo assim eu ainda estou ligado a ela. Tá, vocês entenderam? Nós estamos falando do último véu, né? Nós estamos falando do último véu. Mesmo eu tendo o poder absoluto, tendo o poder soberano,
Eu tenho a soberania sobre todo Pactre, tendo a onisciência em Pactre, eu ainda estou ligado à onipotência, eu ainda estou preso aos laços da onisciência. Esse Mahashid, né? Esse último e grande Sid, última e grande expressão em poder, confere ao seu detentor domínio amplo sobre Pactre em todos os desdobramentos possíveis de se imaginar. Diz que o objetivo de Samadhi é harmonizar os gunas em Sattva, né? Os 3 gunas harmonizados, devidamente harmonizados em Sattva. Mas mesmo assim, quando há essa harmonização neste aspecto e neste pilar entre tamas, raja e sattva, nós estamos harmonizados em sattva. Ainda estamos em sattva. Nós temos que mencionar, temos que ver que a máxima expressão que se confere dentro do último anel, do última instância, do último círculo, da última fronteira, da realidade última, Brahman, ou Brahman, né? Brahman. Tá? É o último desdobramento. Nós temos o Sutra de número da terceira sessão, de número 36, que traz o apoio sobre esse entendimento. Tá? Se vocês quiserem mergulhar, se vocês quiserem estar ali, é muito interessante destacar. Mas ainda estamos em um anel muito fino, muito sensível, né? Muito, não vou dizer fraco, mas é muito depurado, mas ainda estamos ali. Eu acho que isso tem de ficar entendível. Então, fazendo agora uma observação de um outro ângulo, imaginem ao seu detentor conferindo o máximo poder, conferindo a máxima destreza, né? Esse detentor, ou esse possuidor, ou esse irmão que está a este ponto, ele está num desdobramento, ele encontra-se numa extrema e longínqua jornada que passa já num certo absolutismo muito grande frente a todos os desdobramentos universais. Se pararmos para refletir, o seu detentor, né, já não está jungido, já não está retido, já não está preso, já não está permeado por nenhuma das camadas ilusórias de Pactre. Ele já tem, né, domínio soberano. O eu superior está lúcido, translúcido, né, em sua amarra e expressão. Então você tenta ver, né, que a plataforma desta vida, a plataforma desse ser, a plataforma dessa divindade, né, desse Deus encarnado, né, a plataforma de tudo isso, é uma plataforma violentíssima, né, é grandioso. Né? Tente observar a grandiosidade desse ser. Tente imaginar tudo isso, né? Esse mestre, essa expressão, esse ser, a sua grandiosidade.
é algo absurdo, né, de se imaginar. E entender que mesmo assim ainda está circundado, limitado por algo. A sujeição, a onipotência e a onisciência. É incrível isso, né? Eu não sei se eu consegui mostrar para vocês que, apesar de ser um grandioso, um Mahasiddhi, o mais imperioso poder e expressão que se possa imaginar, mesmo assim ainda é um obstáculo, é uma prisão. Mas está muito perto a realidade última. Está muito perto do salto, do mergulho que rompe a linha e se projeta em si mesmo. É o momento que, como aqui vai dizer no nosso livro, o Drashta se afasta do Drishan, né? Ou Drishyan, eu não sei dizer a palavra adequadamente, mas entendo o que quer dizer essa transcrição em Sutra. É o momento definitivo de romper os laços em pacto. Então vocês tentem imaginar tudo isso, né? E aqui nesta leitura que nós vamos estar fazendo, é uma folha de rosto apenas, né? É deste ponto que nós estamos aqui destacando. É um desses pontos que tem que ficar muito entendível. O jogo cósmico, Purusha e Paktari, chegam à sua mais alta expressão, ou a sua mais alta posição, dentro do círculo cósmico, e ele está no último anel de Purusha entender e sair ou desdobrar-se e entender que ele é o autossuficiente. E Paktari, em sua expressão mais profunda, passa a ser somente um dos elementos, passa a ser somente um dos componentes de todo o teatro universal. E aqui vem mostrar, de certa forma, o verdadeiro papel em Paktari. Somente oferecer a Purusha meios e mecanismos de experienciá-lo, meios e mecanismos de desenvolvê-lo em sua verdadeira consciência. Então o mergulho e a sua passagem em Paktari cessa. E ele está além dos domínios de Paktari. Aí vem essa como é que se denomina, essas conjecturas através de um entendimento, através de duelos, através de escolas de entendimento e tal, do que ocorre depois. Sempre vem isso, né? Sempre chega a tudo isso. E depois? Cessa? Cai num zero absoluto? O que acontece quando ele cai nesses... Cai não seria a palavra, mas quando ele atinge, quando ele chega, quando ele se assenta nesse estágio, que vai ser o sutra que vem, que nós vamos ver, que é Kaivalya, ou Kaivalya. O que acontece? Alguns trazem a suposição e nos leva e tendenciona a nossa mente a imaginar que se cai no vazio, no mar do vazio. Mas não podemos imaginar desse jeito. É impossível que o teatro da vida, mergulhado em Paktari, nos leva a tantas ilusões para que quando nós nos libertarmos definitivamente das ilusões, caímos no nada. É também ainda não entendível em sua plenitude, de nós apenas aceitarmos
dizendo que nada mais dali, dessa etapa, existe por fazer. É difícil de imaginar todo o teatro da vida se findando nisso, né? Se chegando ali tendo fim. Nós não temos mente para entender isso. E por mais que nós vamos conjecturar, vamos imaginar, projetar, sentir, respirar, mensurar, trazer informações, nós estamos nas ilusões de Pacta. E as ilusões de Pacta não nos deixarão entender na veracidade deste tema. Que nós estamos ainda mergulhados, né? Estamos ainda presos nesse interrelacionamento com Pacta. Pare para imaginar algum instante. Pare para imaginar num instante se não existisse matéria. Pare para imaginar agora aqui. Tente conceber isso. Nós estamos aqui e deixaria de existir a matéria. Como que eu ia me perceber? Nós sabemos que nós apenas entendemos o que é a luz pela expressão da não-luz. Né? Nós apenas entendemos o que é o vento porque a contrapartida tem um não-vento. Nós conseguimos entender o som porque a gente faz aferição e medição com o silêncio. Nós temos sempre, essa dualidade cósmica para poder ter as definições. É relativismo intenso, mas é isso. E eu consigo entender por que existe o duro. Porque existe o mole. Perfeito? Agora tentem imaginar como que seria sem a matéria. Como nós só nos entendemos como espíritos, nós nos entendemos como espíritos porque existe o Pacta que se apresenta para nós. Como que é e como que seria para este espírito, para esta consciência, sem a matéria? Aonde ela estaria e como ela estaria? A gente mensura, conjectura e pode estar errado no pensamento, na forma de expressar, que ela estaria nela mesma. Ela vai estar onde? Ela está integral nela mesma. E eu não sei se eu tenho razão, tenho certeza do que disse. É uma forma de raciocínio e uma forma de expressão que me leva a mais ou menos, ter uma compreensão sobre isso. É incognoscível, né? Nós não temos cognição para algumas coisas. E esse texto também, nos carece de muito poder cognitivo. Nos é fraco também a nossa formatação de um pensamento. Mas a gente mais ou menos consegue arranhar
e perceber, né? Quando eu falo arranhar, é ter apesar de não ser perfeito, mas ter a auréola, ter uma curvatura de um entendimento para definir tudo isso. Mas o Sutra 51 vai nos trazer mais detalhes sobre esse passo, que é um passo posterior. Nós estamos ainda em onisciência e onipotência, né? Nós estamos ainda dentro desses arcos, tá? E aí os demais sutras vai nos mostrando como é que isso deve ser, tá bom? Agora a onipotência já é compreendido, né? Não poderíamos dizer que é potência sobre todas as coisas, porque mostra que você está portando e você não porta, você está fundido. Tentem mergulhar sobre esses discernimentos. Eu não somente a possuo como ser, né, o detentor. Aqui está a onipotência. Não, eu transformo-me em onipotência. Eu expresso, eu internalizo, eu estou onipotente, eu internalizo e eu estou onisciente. Eu não sou o portador. Eu sou a expressão. Isso é um ponto muito interessante de se imaginar, conjecturar e ter dentro de si, né? Quando atinge-se aqui, não expressa-se nesse sentido. Ele agora tem, ele não tem, ele é. É uma distinção muito profunda sobre tudo isso. Ele é. E imagina o que é entender isso, o que é se aprofundar em ele é. É diferente de ter. Ok? É muito interessante que se veja tudo isso. Então, ser onipotente, ser onisciente, é muito profundo. Ser a potência é muito profundo. Ter a onipotência é outra coisa. É outra coisa. O que eu tenho não é meu. O que eu tenho eu posso perder. O que eu tenho pode ser vendido, pode ser destituído, pode ser... Mas o que eu sou, somente eu posso deixar de não ser. Somente o seu detentor deixa de não ser o que ele é. Somente a sua expressão deixa de ser a expressão do que ele é. Somente ele. Somente ele. Então é interessante, acho, guardar tudo isso. Eu acho que já deu para nós mergulharmos um pouco. Eu não sei se eu consegui também aqui, nesse espaço, de fazer também um outro formato de mergulho e nos fazer esse outro passo de mergulho, conduzir e caminhar talvez no desdobramento maior sobre o jogo cósmico das duas palavras, onipotência e onisciência. As duas andam juntas. As duas não são consideradas a mesma coisa, mas estão fundidas juntas. Mas não podemos dizer que são a mesma coisa. Nós podemos entender a água, mas nós temos que entender que é hidrogênio e oxigênio. São duas coisas que os separam, mas que estão juntas. Tá?
Então nós vamos agora, dentro do tempo que nos cabe, nós vamos fazendo um pouco da leitura, nós vamos mergulhar na parte da leitura, nós vamos agora nos permitir ler um pouco mais sobre tudo isso. Vai trazer umas expressões em sutras aqui, mas o próprio time no seu introdutório, nós temos também um introdutório que a gente fez nosso, no início dos nossos trabalhos, diz que quando a palavra está em sânscrito e não transcrita a uma língua que nós entendemos, é que a língua que nós entendemos não há a definição para que não há uma expressão para que se defina a profundidade do contexto da palavra. Então, a palavra é mantida no sânscrito e que se teme muito que se perca o significado de tudo isso. Eu já disse muito bem claro em todas as nossas jornadas que eu sou um cavaleiro solitário, eu não tenho domínio em sânscrito, eu falo muitas palavras em sânscrito de uma forma incorreta. Eu muitas vezes, quando assisto vídeos, né, e eu me aprofundo em outras pessoas, eu vejo eles falando tão bonitas palavras em sânscrito, e eu até vou me corrigindo em algumas que eu também vou indo e vou melhorando meu vocabulário do sânscrito. Né? Mas vou indo, vou tentando. O importante é nós estarmos no caminho. O importante é isso. Então nós temos uma folha de rosto para fazer a leitura e mais um trecho aqui em outra folha. E nós vamos começar então. Eu vou citar essas expressões, evidentemente aquelas que eu posso ter maior conhecimento. Eu vou dar um mergulho um pouco sobre elas, contextualizar um pouco. Elas estão sendo citadas no próprio corpo do Sutra, né? Sattva, Purusha, Mayata, e vai indo falando aqui, né? Kriyati, tal, que é o significado do Sutra, mas que na sua transcrição em português nos diz que é nesta linha do entendimento. Somente pelo percebimento da distinção entre Sattva e Purusha é obtida a supremacia sobre todos os estados e formas existentes, onipotência e conhecimento de tudo, onisciência, tá? Então já deu para nós entendermos, mas apoiado no que nós falamos introdutoriamente, você já sabe que ainda é um véu, ainda é um círculo, ainda circunda-nos, é o Mahasiddhi, a última expressão do grande Siddhi, mas ainda estamos sujeitos a algo. Tá bom? Eu vou fazer a leitura então, vou fazendo os devidos apontamentos aonde devemos fazer, vamos fazendo então a devida mensuração do que nós podemos mensurar e vamos estar fazendo então os devidos adendos aonde devem estarem sendo fazendo para que nós possamos mergulhar. Vamos lá então. Vikarana Bhava, que é obtido por Indrajaya, dá ao poder de exercer a percepção e manipular todas as forças que operam no reino de Paktri sem o auxílio de qualquer instrumento. Né? A gente pode pensar aqui na instrumentação como um agente. Vamos parar aqui para nós entendermos um pouco essa instrumentação. A instrumentação é um agente no entremeio da ação. É a instrumentação e instrumento, algo anteparo que conduz à ação, né? Está junto para a ação. Podemos entender mais ou menos isso, né? Mas nós podemos mais ou menos imaginar, criar um comparativo na seguinte maneira, que para eu falar a vocês, nós temos um instrumento, a câmera, que eu temos de instrumento o microfone, nós temos de instrumento o livro, nós temos diversos instrumentos
que servem de canalização, que servem de condução e que servem no entremeio para entrega a você. Tá? Mas imaginamos que agora nós não precisamos desses instrumentos, não há necessidade desses instrumentos e nós estamos juntos, mesmo afastados em corpos, né? Temos para nós entender, juntos. Aí nós vemos que nós estamos manipulando forças sem instrumentos. Ok? Vamos tentar um outro formato de entendimento. Quando nós estamos juntos, em corpos, eu aqui e você ao meu lado, nós estamos dialogando, eu estou falando e você está ouvindo. Aqui há instrumentos. Um instrumento fala e eu estou com o meu instrumento fala atingindo o seu instrumento ouvido. Imaginamos que estabelece uma conectividade, imaginamos e criamos em nossa mente um entendimento de como se daria o diálogo sem esses instrumentos, sem qualquer contato e eu estar fusionando em você e você funcionando em mim, e nós passando e trocando todas as informações. Quando fala passar e trocar, não existe o passar e trocar, está fusionado. Porque passar, passa-se, em que sentido? Existe ação, e se existe ação, existe instrumento entre o meio disso. Então vocês imaginem o que é isso, né? Eu só trouxe essas provocações para que através dessas provocações comece a abrir leques psíquicos, leques cognitivos, desenhos mentais, conceitualizações e pensamentos para aprofundar tudo isso. E aqui diz assim, ó, sem o auxílio de qualquer instrumento. Nós estamos aqui dentro das ilusões. E aqui é um reino dos instrumentos, né? Qualquer plano há um instrumento, mas é sem instrumentos. Pense lá nos pontos mais altos, né? E pense que lá é sem instrumentos. Quando você começar a entender, é além disso, né? Aqui fala, ó. Entende que nós estamos falando do Sutra 49, né? Vikarana Bhava, que é obtido por Indrajaya, terceira seção, Sutra 49, dá o poder de exercer a percepção e manipular todas as forças que operar no reino de Pacta sem o auxílio de qualquer instrumento. Não confere, porém, ao yogi onisciência e onipotência. Olha só, tudo que nós estamos aqui ainda falando, dialogando, ainda não se traduz o que é a onipotência e a onisciência. Aqui diz, isso somente pode ser atingido quando ele se tornar plenamente cônscio através de Satsniyama, né, da distinção entre Sattva e Purusha. Observa que ele vai entrar no estado de Sattva Guna. Ele vai entrar em um dos pilares dos gunas. Ele vai estabelecer-se em sua verdadeira essência, mas ainda estará balizado, né, nesse guna. Vamos seguir a leitura. Vikarana Bhava é, contudo, um pré-requisito para o desenvolvimento de onipotência e onisciência, pois estas são limitadas e não podem funcionar através de um instrumento, porque sua própria natureza é limitada. Somente nos alicerces de Vikarana Bhava é que a infinita superestrutura da onisciência e onipotência pode apoiar-se. Então vem nos mostrar que aqui já é o passo para esse ponto. Mas mesmo assim ainda estamos permeados em algo. Mesmo sem qualquer instrumento. Mas ainda estamos permeados
em algo. Ainda tem algo no fundo que tem que ser desmanchado. Deve-se observar igualmente que o domínio de Prajna, inclusive já falamos isso dentro do Sutra 49, mencionado aqui agora está no apoio, mencionado na terceira seção Sutra 49, pode ser atingido meramente pela superação do Drishyan e Drasta. Tem 2 sutras que tratam sobre isso. Sutras da seção número 2, Sutran 18 e Sutran da seção número 2, Sutran 20. Nós temos lá. Tá? Mas quando Drasta e Drishyan, ou Drishyan, né? Separados de si mesmo, o Drasta ainda está vendo e, portanto, está identificando-se com Sattva Guna, que é a própria base de percepção. Enquanto permanecer esta identificação, ele está ainda limitado, ou está limitado, porque o Sattva Guna também está em reino de Paktri. Preste atenção. Deixa eu marcar onde eu parei aqui. Perfeito. Quando ele se vê separado, quando ele vê separado da matéria, separei-me da matéria. Quando separei-me da matéria, eu estou cônscio da separatividade da matéria, significa que eu ainda estou retido em um anel, eu ainda não enxerguei-me aqui. Ainda não estou em minha supremacia, mas eu já tenho certeza, já tenho um conhecimento que não sou matéria, mas ainda não mergulhei em mim. Definitivamente, ainda há um anel, que é o anel da própria separação. Ainda há um arco, que é o arco da própria separação. Então, se vocês pararem para refletir, pararem para meditar, vocês vão ver. Vão ver. Porque ao mesmo tempo que eu sei que eu estou separado dessa tampa, essa tampa ainda está fazendo com que eu consiga ter esta certeza. Então ainda tem algo, uma relação entre nós. É difícil de trabalhar esses pensamentos. É difícil de arranhar isso. Mas com um pouco de trabalho mental se entende. Com um pouco de trabalho se entende. Né? Deixa eu tentar ver um exemplo. Deixa eu tentar ver. Eu estou com a minha companheira que sempre me acompanha aqui, a gatinha. Ela está aqui deitada, vocês já veem. Ela sempre vem aqui, né? Eu sei que eu não sou ela. Nós sabemos, eu não sou ela e ela não é eu. Somos 2 elementos distintos, né? Distintos. Mas percebe que há uma constatação na minha mente do distinto. Então há entre eu e ela essa constatação. Né? Há entre nós, né? Há entre nós esta linha tênue do entendimento. Né? Então, se nós fazermos a racionalização de tudo isso, há um fator, né? E há um algo que traz uma certa base de um entendimento. Percebam e façam esta mensuração. Você vai ver que ainda há algo, né, que me faz entender, ainda há algo que ainda eu preciso apoiar-me como um instrumento, ainda há algo que eu preciso ter por assim dizer, de base para ter tudo isso. Então eu estou apoiado ainda em uma coisa, tá bom? Ela
Ele não pode, portanto, exercer onipotência e onisciência, porque ainda há um algo. Somente quando for capaz de compreender a si mesmo como algo separado do poder de ver, ou sattva, é que ele sai completamente do reino de Paktri e pode exercer onipotência e onisciência. Então é somente quando romper essa linha, acabou. Não há obstáculos mais em Paktri, não há mais isso. Acabou. Aqui fala o Grahir, né? O Grahir tem de compreender a si mesmo como separado, não apenas de Grahira, mas também de Grahana, a fim de tornar-se completamente livre de limitações. Este sutra também confirma o ponto de vista expresso no sutra anterior de que o Purusha tem o duplo papel de espectador e ator. Assiste e aciona. Tem ação. Ele não apenas obtém cada vez mais conhecimento, como também exerce os poderes que este conhecimento lhe confere. Olha que interessante isso, né? Ele não apenas obtém cada vez mais conhecimento, como também exerce os poderes que este conhecimento confere. É duas coisas, né? Ele não somente se torna onisciente, mas também se torna onipotente. De fato que as duas funções são mencionadas separadamente no Sutra, mas não se deve deixar dúvidas a respeito desse ponto. As duas estão juntas, né? Por que então surge sempre certa ênfase no aspecto cognitivo dos Yoga Sutras, sendo o aspecto volitivo raramente mencionado? Obviamente porque o poder é um correlato de conhecimento, sendo que todas as finalidades práticas, incluindo no conhecimento do tipo que o yogi adquire. É apenas as observações, por assim dizer, acadêmicas, né? O estudante faria bem em comparar esse sutra à terceira seção, 36º Sutra. O método prescrito neste sutra conduz à onisciência e onipotência, ao passo que aquele método conduz apenas ao desenvolvimento da percepção pratibha, audição, visão, institucionais, como mencionados na terceira seção no Sutra 37. Quando nós estabilizamos, né, e harmonizamos em Sattva Guna, esse Guna Sattva, que estamos tranquilos, passamos a ser senhor de nós sobre o ponto mais alto de expressão que possamos atingir, permeados nesse mundo de Paktri. Mas aqui nós estamos falando em romper este véu. A diferença nas consequências, resultados que decorrem do fato de que o conhecimento do Purusha, mencionado na terceira seção, 36º Sutra, é parcial, ao passo que o citado na terceira seção, Sutra 50, este aqui, passa agora a ser completo. No eclipse, aí há um jogo de palavras aqui para uma comparação, né, que Taimni nos faz, que ele diz assim: no eclipse total do Sol, somente uma parte do Sol, no início do processo, sai da sombra. Né? No eclipse do Sol, somente uma parte do Sol, no início do processo, sai da sombra. Mas esta porção vai aumentando até que o Sol esteja completamente fora da sombra projetada pela Lua. Esses dois estágios servem para alcançar alguma luz sobre as separações parciais e completa do Purusha em relação a Paktri, mencionadas nos dois sutras. É um jogo muito interessante essas observações de sutras aqui, ou desse desenho, como é que se faz, que é somente para que nós possamos entender como um processo se dá. Mentalize um eclipse, né?
Vai indo devagarinho, o Sol e a Lua vão se separando um do outro, e quando vê, estão livres para brilhar em seu máximo esplendor, né? Perfeito? Mas quando eles estão eclipsados, ainda eles são eles. Mas há algo que ainda está entre eles. Mas quando eles estão devidamente separados, eles continuam sendo eles, mas estão brilhando em suas máximas expressões. Trabalhe esse jogo mental que você vai entender, né? Você vai ter um entendimento sobre tudo isso. Assim nós estamos então chegando ao término, ao fechamento, à conclusão desse nosso passo. Nós estamos dando então o fechamento a esse nosso trecho. Nós estamos então completando esse nosso sutra, felizes e realizados por assim estar. E a partir de agora, nós vamos mencionando para você que o nosso próximo encontro será o 51º Sutra, da terceira sessão, que nós vamos falar quando há um desapego até mesmo disso. Quando você abandona esse Mahasiddhi, né, esse poderoso e grandioso Siddhi. Quando há uma renúncia até mesmo de onipotência e onisciência. Porque mesmo assim, tendo onipotência e onisciência, ainda estamos em onipotência e onisciência, ainda estamos em potência, estamos dentro de algo. Quando você renuncia até esse algo, ou dá um passo além desse algo, você cai no absoluto. Esse é o nosso próximo encontro e nós vamos estar muito felizes de estarmos dividindo isso com você, fazendo algumas conjecturações ao entorno disso que vão permear os próximos sutras até o fechamento, né, de todo o entendimento ou toda a base de entendimento que nós vamos ter. Eu falei 57 sutras antes no início, né, são 56. Então ainda nós temos alguns encontros e para fechar a terceira sessão, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam, foi um prazer imenso estar com todos vocês. Muito sucesso a todos e Namastê. On Bodhisvaha, Tetsavitur Veditiyam, Vedico de Sai de Mahi, Yona Prachodaya. Senhor, meu Pai amado.